Você já imaginou o que acontece quando um milionário frio e acostumado a ter tudo descobre a pureza e a inocência de uma jovem simples? Ao vê-la tão diferente de tudo que conhecia, ele apenas sussurrou: "Prometo ser gentil." Mas será que uma promessa assim pode resistir ao desejo e ao peso de um sentimento verdadeiro? Essa é a história de Carolina e Roberto, dois mundos opostos que se chocam em meio a julgamentos, segredos e escolhas impossíveis. Fica comigo até o final e descubra como essa promessa mudou tudo na vida deles. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Carolina Alves tinha apenas 22 anos, mas carregava nos ombros responsabilidades que a maioria das pessoas de sua idade sequer imaginaria suportar. Recém-formada em veterinária, dedicava-se de corpo e alma à pequena clínica que herdara em condições precárias após a morte do pai. O espaço mal iluminado, com paredes descascadas e equipamentos ultrapassados, era sustentado pelo pouco dinheiro que conseguia ganhar atendendo animais da vizinhança. Ainda assim, Carolina se recusava a desistir. O brilho em seus olhos castanhos revelava a determinação de quem acreditava que salvar vidas, mesmo que fossem de animais, era uma missão nobre. Naquela manhã abafada, um telefonema inesperado mudou sua rotina. Um cavalo de raça, avaliado em milhões, havia se ferido durante um leilão. O dono exigia atendimento imediato. Nervosa, Carolina vestiu sua jaleca simples, prendeu o cabelo castanho em um coque apressado e seguiu para o evento em um carro emprestado. Ao chegar, deparou-se com um cenário que parecia pertencer a outro universo. Tendas luxuosas, homens engravatados segurando taças de champanhe, mulheres em vestidos caros e joias cintilantes. Tudo contrastava brutalmente com sua simplicidade. Sentiu o rosto corar quando percebeu olhares atravessados e cochichos maldosos sobre sua aparência despretensiosa. Mas não permitiu que aquilo a abalasse. Respirou fundo e seguiu determinada até o estábulo. O cavalo relinchava em agonia. Carolina se aproximou com cuidado, falando baixo, em tom suave. Ajoelhou-se e analisou a ferida com rapidez e firmeza, mesmo com os olhos de dezenas de pessoas cravados em seus gestos. Suas mãos delicadas trabalharam com segurança. Estancou o sangramento, aplicou pomada e fez um curativo improvisado que logo acalmou o animal. O silêncio que se instalou após o fim dos relinchos era a prova de que, apesar de jovem e inexperiente, diante daquele público, ela sabia o que estava fazendo. Foi então que sentiu um olhar pesado sobre si. Ao se erguer, encontrou a figura imponente de um homem que parecia carregar a aura de quem nunca fora contrariado. Alto, de ombros largos, vestindo um terno impecável de corte italiano, o cabelo escuro penteado para trás e olhos castanhos profundos que pareciam examinar cada detalhe dela. Havia nele algo de intimidador, mas também fascinante. Era Roberto Monteiro. Aos 38 anos, era conhecido como um dos empresários mais poderosos do país. Viúvo, frio e calculista, sua imagem nos jornais era sempre associada a negócios milionários e a fama de nunca se envolver emocionalmente. Mulheres passavam por sua vida como vento, rápidas, intensas e logo esquecidas. "É você quem está cuidando do meu cavalo?" A voz dele soou grave, quase desafiadora. Carolina respirou fundo, mantendo a calma. "Sim, senhor. Ele já está estabilizado. Precisa de repouso e observação, mas não corre perigo." Roberto arqueou uma sobrancelha, intrigado com a firmeza na resposta. A maioria das pessoas tremia diante dele, mas aquela jovem, mesmo insegura, mantinha a postura. Ainda assim, percebeu algo diferente em seus gestos. Não era apenas competência, era pureza. Era a forma como ela acariciava o focinho do animal, como falava baixo com ele, transmitindo calma e confiança. "Interessante", murmurou sem tirar os olhos dela. Carolina, sem entender o que ele quis dizer, apenas se levantou e limpou as mãos no jaleco. Já se preparava para sair quando ele deu um passo à frente, bloqueando parcialmente sua passagem. "Qual é o seu nome?" Ela o encarou surpresa. "Carolina Alves." O nome soou suave,
E por um instante, Roberto deixou escapar um brilho curioso no olhar. Então, deu um meio sorriso discreto, quase imperceptível, e recuou. Muito bem, doutora Carolina. Ela fez um aceno tímido e saiu, sentindo o coração acelerar de forma inexplicável. Ao caminhar pelo corredor do leilão, percebeu que ainda havia olhares de desdém sobre si, mas algo dentro dela tinha mudado. Aquele homem poderoso a havia notado, e isso a perturbava mais do que gostaria de admitir. Do outro lado, Roberto permaneceu em silêncio, observando-a se afastar. Carolina não era como as outras mulheres que cruzavam seu caminho. Havia nela uma força discreta, misturada a uma inocência quase desarmante. Aquilo o intrigava. Ele não estava acostumado a sentir curiosidade genuína por alguém. Naquela noite, de volta à sua mansão, Roberto ainda pensava nela. Sentado diante da janela panorâmica do escritório, com a cidade iluminada aos seus pés, recordava a forma como ela falava com o cavalo, como não se intimidava com sua presença. Pela primeira vez em anos, sentiu que precisava de alguém diferente ao seu lado. Não apenas por vontade, mas por necessidade. E assim, no silêncio daquela madrugada, começou a arquitetar um plano que mudaria não apenas a vida de Carolina, mas também a dele próprio. Os dias seguintes ao leilão foram um turbilhão na mente de Roberto Monteiro. Acostumado a lidar apenas com números, contratos e decisões de negócios, ele não conseguia afastar da memória a imagem da jovem veterinária. A inocência estampada no olhar de Carolina e a serenidade de seus gestos haviam se instalado em sua mente de forma incômoda, quase como uma obsessão. No entanto, Roberto não era homem de perder tempo com distrações. Ele tinha um império para sustentar, uma reputação a zelar e, acima de tudo, um contrato bilionário em negociação. Os investidores estrangeiros exigiam mais do que números sólidos, queriam confiança. E para eles, um homem solteiro, viúvo e constantemente cercado de boatos sobre relacionamentos passageiros não representava estabilidade. Naquela madrugada, diante da janela de seu escritório iluminada apenas pela luz da lua, Roberto tomou uma decisão. Precisava de uma parceira de imagem. Não de amor, não de paixão, mas de presença. Uma esposa que transmitisse seriedade, simplicidade e verdade. E quando pensou em quem poderia ocupar esse papel sem interesses ocultos, o rosto de Carolina foi o primeiro e único que surgiu em sua mente. Enquanto isso, a vida de Carolina seguia em sua rotina apertada. De volta à clínica improvisada, ela se dividia entre consultas, atendimentos emergenciais e a constante preocupação com as contas atrasadas. O aluguel ameaçava subir, o fornecedor de medicamentos já havia dado prazos demais. E sua mãe, mesmo sem reclamar, demonstrava preocupação crescente. Ainda assim, Carolina mantinha a cabeça erguida. Não queria que a dureza da vida apagasse sua fé no futuro. Mas o destino, outra vez, estava prestes a cruzar seu caminho com o de Roberto Monteiro. Naquela tarde, um carro preto luxuoso estacionou em frente à clínica. Os vizinhos pararam para olhar, curiosos. As portas se abriram, e dele desceu o próprio Roberto, imponente em um terno cinza escuro que contrastava com a simplicidade do lugar. Carolina, ao vê-lo entrar, sentiu o coração disparar. O ambiente humilde parecia pequeno demais para conter a presença dele. "Senhor Monteiro?", perguntou surpresa, limpando as mãos no jaleco. "O cavalo está bem?" Ele deu um leve aceno com a cabeça. "O cavalo está ótimo. Não vim por ele. Vim por você." Carolina piscou confusa. "Por mim?" Roberto caminhou pelo espaço estreito da clínica, observando com atenção cada detalhe. As paredes gastas, os móveis antigos, a caixa registradora que mal funcionava. Então virou-se para ela, os olhos intensos. "Eu tenho uma proposta." Ela franziu o senho, nervosa. "Que tipo de proposta?" Ele respirou fundo, como quem pesa cada palavra. "Preciso de uma esposa, não por amor, nem por conveniência romântica. Preciso de uma parceira de imagem. Alguém que esteja ao meu lado em eventos, jantares, viagens. Alguém que mostre ao mundo que sou um homem estável. Em troca, cuidarei de você, da sua clínica e da sua família."
As palavras caíram como um trovão. Carolina levou alguns segundos para processar. O senhor está me pedindo em casamento? Estou propondo um contrato, respondeu com frieza calculada. Um acordo. Casaremos oficialmente, mas será apenas no papel. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Isso é loucura. Eu não pertenço ao seu mundo. Roberto deu um passo à frente, diminuindo a distância. Sua voz se suavizou, mas manteve a firmeza. Justamente por isso. Você não busca riqueza, não busca poder. Você é diferente. É isso que preciso. Ela desviou o olhar, pressionando as mãos contra o balcão. O coração pulsava tão rápido que parecia querer saltar do peito. E o que espera de mim, além de presença? Roberto a encarou longamente. Seus olhos estavam sérios, mas havia algo mais ali, uma centelha de vulnerabilidade escondida. Apenas que confie. O resto eu prometo. Nunca farei nada que você não queira. Aquelas palavras ecoaram dentro dela. Nunca farei nada que você não queira. Era quase um voto silencioso, um escudo contra seus maiores medos. Ainda assim, a insegurança pesava. Eu preciso pensar. Ele inclinou a cabeça em sinal de respeito. Pense o quanto precisar. Mas saiba, oportunidades assim não batem à porta duas vezes. E sem esperar resposta, saiu da clínica com a mesma imponência com que chegara. O carro luxuoso partiu, deixando Carolina sozinha, com o coração disparado e a mente em conflito. Encostada à parede, ela deixou escapar um suspiro longo. A proposta era absurda, contraditória, perigosa, mas no fundo sabia que não poderia ignorar. Entre salvar sua clínica e manter sua vida como estava, a escolha não parecia tão simples quanto deveria ser. Carolina passou noites em claro após a visita inesperada de Roberto. Deitada em sua cama simples, encarava o teto como se as respostas pudessem surgir entre as sombras do quarto. O coração batia acelerado sempre que lembrava da proposta dele. Um contrato de casamento. Não por amor, não por desejo, mas como uma aliança de conveniência. As palavras dele ecoavam em sua mente. Nunca farei nada que você não queira. Era uma promessa que soava sincera, quase protetora, mas também carregava um peso que ela não sabia explicar. Durante o dia, tentava se distrair atendendo os animais que chegavam à clínica. Mas até mesmo na rotina os problemas a perseguiam. O fornecedor cobrando as contas atrasadas, o proprietário ameaçando aumentar o aluguel, a mãe perguntando com um olhar aflito como manteriam o negócio de pé. A cada nova dificuldade, a ideia da proposta ganhava força. Na quarta noite, sem conseguir suportar a pressão, Carolina enviou uma mensagem curta ao número que Roberto havia deixado. Quero conversar. No dia seguinte, um carro elegante estacionou diante da clínica para buscá-la. O trajeto foi silencioso, apenas o ronco do motor preenchendo o ar pesado de ansiedade. Quando chegou à mansão Monteiro, Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A construção imponente, cercada por jardins simétricos e colunas brancas, parecia saída de um sonho inalcançável. Na porta, Roberto a esperava. Trajava um terno impecável, mas dessa vez havia suavidade em seus olhos. Estendeu a mão para ela com um gesto firme, convidando-a a entrar. Bem-vinda, Carolina. A sala principal era iluminada por lustres de cristal. Obras de arte decoravam as paredes e o ambiente transpirava poder. Mas, curiosamente, Carolina não sentiu aconchego. Havia ali uma frieza que refletia o próprio dono. Sentaram-se em uma sala reservada e ele foi direto ao ponto. Pensou na minha proposta? Carolina respirou fundo, tentando não demonstrar o nervosismo. Sim. E confesso que ainda não entendo por que eu. Roberto inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, o olhar fixo nela. Porque você não me enxerga como os outros enxergam. Não quer meu dinheiro, não me trata como um troféu. Você é diferente, Carolina. É isso que preciso agora. Ela desviou os olhos, as mãos apertando o tecido do vestido simples. Se eu aceitar, o que exatamente vai acontecer? Ele não hesitou. Casaremos oficialmente. No papel, você será minha esposa. Para o mundo, será minha companheira.
Mas entre nós, será apenas um acordo. Não vou impor nada além disso. E se eu não me adaptar? Perguntou quase num sussurro. Roberto inclinou a cabeça. Então você pode ir. Sem dívidas, sem amarras. Eu manterei minha palavra. Havia firmeza na voz dele, mas também algo mais. Um respeito inesperado. Carolina sentiu os olhos arderem de lágrimas contidas. Não queria parecer frágil, mas não conseguia ignorar a sensação de que aquele homem poderoso estava lhe dando uma chance que ninguém jamais havia dado. E então, com as mãos trêmulas, murmurou: Eu aceito. Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas observando-a. Depois abriu uma pasta de couro e colocou sobre a mesa os papéis preparados. Leia com calma. É um contrato, como qualquer outro. Carolina passou os olhos pelas cláusulas, mas sabia que não tinha escolha real. A clínica precisava, sua família precisava. Assinou. O som da caneta riscando o papel pareceu ecoar pelo salão inteiro. Quando terminou, Roberto recolheu o documento, guardando-o com cuidado. Então, ergueu os olhos e falou em tom mais baixo, quase íntimo: A partir de hoje você é minha esposa. A frase soou estranha, pesada, mas também carregada de algo que ela não soube nomear. Nos dias seguintes, Carolina passou a viver na mansão. A adaptação foi difícil. Os empregados a observavam com curiosidade, alguns com respeito, outros com evidente desdém. Nos primeiros jantares, mal conseguia engolir a comida diante da grande mesa de mármore. Sentia-se deslocada, pequena demais para aquele universo. Mas Roberto a observava em silêncio. Embora mantivesse a frieza diante de todos, quando estavam a sós, deixava escapar sinais de preocupação. Certa noite, ao notar o nervosismo dela antes de um jantar importante, aproximou-se e disse em voz baixa: Lembre-se do que eu prometi. Nunca farei nada que você não queira. E, acima de tudo, não deixarei que ninguém a humilhe. Carolina ergueu os olhos para ele, surpresa com a firmeza naquelas palavras. Pela primeira vez desde que assinara o contrato, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. E assim, entre o medo e a confiança, o vínculo silencioso entre eles começou a crescer, como uma chama tímida que, pouco a pouco, ameaçava incendiar tudo ao redor. Os dias que se seguiram após a assinatura do contrato foram uma mistura de tensão e silêncio. Carolina tentava se adaptar à mansão, mas cada detalhe lhe lembrava que não fazia parte daquele universo. O som do salto das empregadas pelo mármore, os talheres alinhados como em um museu, as regras não ditas que todos pareciam conhecer, exceto ela. Roberto mantinha-se firme, como sempre. Observava-a de longe, controlando os próprios impulsos. Parte dele queria aproximar-se, guiá-la, talvez até reconfortá-la. Mas a outra parte, aquela que construiu muros intransponíveis, insistia em mantê-lo distante. O convite para o jantar chegou em um envelope selado, entregue pessoalmente por um assessor de confiança de Roberto. Era um evento em um hotel de luxo, reunindo empresários, investidores estrangeiros e figuras da alta sociedade. A presença de Carolina seria inevitável. Afinal, o contrato existia para isso, para mostrar ao mundo a imagem de um homem casado, estável, seguro. Ao receber o convite, Carolina sentiu as mãos suarem. Eu não tenho nada para vestir para uma noite como essa, confessou quase envergonhada. Roberto a encarou, os olhos sérios, mas a voz mais suave que o habitual. Já cuidei disso. Amanhã cedo virá uma estilista para atendê-la. Confie em mim. A estilista chegou pontualmente, acompanhada por costureiras e caixas cheias de vestidos. Carolina experimentou peça após peça, sentindo-se deslocada em cada uma, até que encontrou o vestido perfeito, azul profundo, com tecido leve que moldava suas curvas de maneira elegante, sem ser vulgar. Quando se viu no espelho, quase não se reconheceu. Pela primeira vez enxergou-se como parte daquele mundo. Na noite do jantar, desceu as escadas da mansão com o coração disparado. Roberto a esperava no saguão. Ele, em um terno preto impecável, parecia uma estátua viva de elegância e poder. Mas quando a viu por um instante, o olhar dele suavizou.
Não houve sorriso, mas os olhos falaram por si. "Está pronta?" perguntou, oferecendo o braço. O salão do hotel estava iluminado por lustres dourados, as mesas decoradas com arranjos florais exuberantes. Assim que o casal entrou, todos os olhares se voltaram para eles. Carolina sentiu as pernas vacilarem, mas Roberto manteve sua mão firme sobre a dela, conduzindo-a com segurança. Os cochichos começaram de imediato. "Quem é ela?" murmurou uma senhora em vestido vermelho. "Dizem que é veterinária, de origem humilde", respondeu outra, abafando uma risada atrás da taça de champanhe. Carolina ouviu cada palavra como se fossem punhais. Engoliu em seco, tentando manter a postura. Roberto percebeu. Inclinou-se levemente e sussurrou apenas para ela ouvir. "Olhe para mim. Apenas para mim." Sentaram-se à mesa principal. Durante o jantar, os comentários continuaram. Um dos investidores mais antigos, homem de cabelos grisalhos e olhar cínico, decidiu ser mais direto. "Monteiro, confesso que estou surpreso. Nunca pensei que fosse, digamos, apreciar algo tão simples." Alguns riram, discretamente. Carolina baixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem, mas antes que pudesse reagir, Roberto pousou a mão sobre a dela e a entrelaçou com firmeza. Ergueu os olhos e respondeu em tom grave, alto o suficiente para silenciar a mesa. "Não se trata de apreciar, se trata de valor. Carolina tem mais dignidade e coragem do que muitos que conheço, inclusive eu." O salão ficou em silêncio por alguns segundos. O comentário havia atingido a todos. Carolina ergueu os olhos, surpresa. O olhar dele estava fixo nela, carregado de intensidade. O resto do jantar seguiu com menos ousadia por parte dos convidados. Ainda havia cochichos, mas a autoridade de Roberto era inquestionável. Carolina, embora ainda nervosa, sentia-se protegida pela firmeza dele. Quando a música suave começou a preencher o salão, Roberto se levantou, estendeu a mão para ela. "Dance comigo." Carolina hesitou, mas aceitou. No centro do salão, sob olhares atentos, os dois dançaram uma valsa lenta. No início, ela manteve os olhos baixos, mas Roberto inclinou-se e murmurou: "Levante o rosto, não tenha medo." Ela obedeceu, e pela primeira vez, encarou-o de frente, sem fugir. A intensidade daquele olhar a fez esquecer de todos ao redor. O mundo desapareceu, restando apenas os dois unidos em passos compassados. O coração de Carolina batia descompassado, mas já não era apenas por insegurança. Era por algo novo, algo que crescia a cada instante. A sensação de que, apesar de tudo, ela começava a confiar nele. E dentro do peito de Roberto, a luta silenciosa se intensificava. Cumpriria sua promessa de não ultrapassar limites, mas cada olhar, cada toque, tornava mais difícil manter a distância que ele mesmo havia imposto. Aquela noite no jantar ainda pulsava na memória de Carolina quando se deitou em seu quarto na mansão Monteiro. A música suave, o salão repleto de olhares críticos, os comentários venenosos e, acima de tudo, a voz firme de Roberto defendendo sua honra diante de todos. Repetia mentalmente as palavras que ele havia dito. "Carolina tem mais dignidade e coragem do que muitos que conheço, inclusive eu." Nunca ninguém havia falado dela daquela maneira. Nunca alguém tão poderoso havia se levantado não apenas para protegê-la, mas para reconhecê-la diante de um mundo que a menosprezava. O coração dela ainda batia acelerado, misturado de medo, surpresa e uma estranha felicidade. Na manhã seguinte, Carolina desceu para o café no jardim. O sol iluminava as flores recém-regadas e o canto dos pássaros contrastava com a tensão que ainda sentia. Quando Roberto surgiu impecável como sempre, ela se encolheu na cadeira sem saber como agir. Mas foi ele quem quebrou o silêncio. "Sobre ontem à noite", começou, servindo-se de café com movimentos precisos. "Quero que saiba que não vou permitir que a tratem daquela forma novamente. Você está ao meu lado agora, e isso significa que merece respeito." Carolina o encarou, surpresa. "Mas eu não pertenço a esse lugar, Roberto. Ontem eu senti isso em cada olhar. Não sei se vou conseguir suportar." Ele pousou a xícara na mesa
e se inclinou levemente, os olhos fixos nos dela. Talvez não pertença de fato. Mas não é isso que importa. O que importa é que você não se curva. E é isso que me faz querer você nesse lugar. As palavras dele a fizeram estremecer. Uma parte dela queria acreditar, mas outra ainda lutava contra a sensação de inadequação. Os dias seguintes foram um teste constante. Roberto cumpria a promessa de mantê-la protegida, mas também se mantinha próximo demais. Ele aparecia nos momentos mais inesperados, quando ela caminhava pelo jardim, quando lia na biblioteca, quando cuidava dos animais que ainda insistia em atender, mesmo da mansão. A presença dele a intimidava e ao mesmo tempo despertava algo que Carolina não sabia nomear. Numa tarde chuvosa, enquanto ela folheava um livro de veterinária na biblioteca, a luz piscou com a força da tempestade. Um trovão estrondou, fazendo-a se encolher. O livro escorregou de suas mãos, caindo no chão. Ao abaixar-se para pegá-lo, ouviu passos firmes atrás de si. Roberto estava ali, de pé, parcialmente iluminado pelo clarão do relâmpago. O coração de Carolina disparou. "Está tudo bem?" perguntou ele, a voz grave preenchendo o ambiente. Ela tentou sorrir, mas o tremor das mãos a denunciou. "Eu não gosto de tempestades." Sem hesitar, ele se aproximou e segurou sua mão. A firmeza do gesto contrastava com a delicadeza de como a envolveu. O calor do toque percorreu o corpo de Carolina como um choque. "Não tenha medo." A voz dele saiu mais baixa, quase um sussurro. "Eu já lhe prometi, Carolina. Sempre serei gentil." Aquelas palavras ecoaram como um juramento, mas ao mesmo tempo, o olhar dele desmentia a calma da promessa. Os olhos castanhos queimavam com uma intensidade que revelava o quanto Roberto lutava contra si mesmo. Carolina sentiu as lágrimas surgirem, não de tristeza, mas de algo que misturava alívio e confusão. Roberto, sem pensar, ergueu a mão livre e enxugou uma das lágrimas com o polegar. O gesto foi tão íntimo que ela quase esqueceu de respirar. O silêncio entre eles ficou denso, carregado de algo maior que simples convivência. Roberto se afastou de repente, como se fosse preciso criar distância para não perder o controle. Passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. "Preciso ir", disse quase áspero, como se fugisse de si mesmo. E saiu, deixando Carolina sozinha, com o coração pulsando em descompasso. Naquela noite, deitada em sua cama, ela refletiu. Estava presa a um contrato. Sabia que aquele casamento não havia nascido de amor, mas de conveniência. Ainda assim, cada gesto dele, cada palavra, cada olhar, a fazia questionar se havia algo além de papéis e aparências. Para Roberto, a promessa "serei sempre gentil" tornava-se um fardo cada vez mais pesado. Cada vez que havia sorrir timidamente, cada vez que havia se esforçar para se encaixar, sentia o controle desmoronar. Ele havia jurado não ultrapassar limites, mas no fundo sabia. Estava perdendo a batalha contra o próprio coração. E Carolina, embora inocente, começava a perceber. Não era mais apenas medo, não era mais apenas insegurança. O que pulsava em seu peito tinha outro nome: desejo. O dia do evento beneficente no qual Roberto precisava comparecer chegou mais rápido do que Carolina gostaria. Ela já estava nervosa só de imaginar os olhares julgadores recaindo sobre si outra vez. Desde que aceitara o contrato, parecia viver em um campo minado. Cada passo era observado, cada gesto criticado, como se a sociedade estivesse à espera do momento em que ela erraria para provar que não pertencia àquele mundo. Naquela noite, usava um vestido claro, simples, escolhido pela estilista da mansão. O tecido leve valorizava sua juventude sem ousar demais. Ao olhar-se no espelho, viu uma versão de si mesma que não reconhecia completamente, mas respirou fundo e se obrigou a acreditar que conseguiria enfrentar. Quando chegaram ao salão luxuoso, a música clássica ecoava e o perfume de flores frescas se espalhava pelo ar. Roberto caminhava ao lado dela com postura imponente, transmitindo segurança. Ainda assim, Carolina sentia-se vulnerável.
e não demorou para que as primeiras farpas surgissem. No canto do salão, Helena Duarte, a mesma socialite que antes havia tentado se insinuar para Roberto, não perdeu a chance de atacar. Com um sorriso venenoso, aproximou-se segurando uma taça de champanhe. Ora, se não é a nova senhora Monteiro, disse com um tom falso de cortesia. Nunca pensei que um contrato pudesse render tanto. Carolina congelou. O coração disparou e o rosto corou instantaneamente. Helena, satisfeita com a reação, continuou. Não se preocupe, querida. Todos sabem que isso não passa de fachada. Roberto sempre teve bom gosto, não se engane. As risadinhas ao redor ecoaram como estilhaços. Carolina sentiu os olhos marejarem, desejando desaparecer dali. Mas, antes que pudesse recuar, uma mão firme segurou a dela. Roberto deu um passo à frente, a postura rígida, a voz grave cortando o salão. Cuidado com suas palavras, Helena. A socialite tentou manter o sorriso, mas os olhos revelavam a surpresa. Eu só estava comentando... Não, interrompeu Roberto, encarando-a com intensidade. Você estava tentando humilhar minha esposa. E isso eu não admito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os olhares estavam sobre eles. Helena recuou, visivelmente constrangida, e deixou o salão sob cochichos abafados. Roberto, então, inclinou-se para Carolina e sussurrou. Você não está sozinha. Nunca mais estará. Mas o estrago já estava feito. Carolina segurou firme a mão dele durante o resto do evento, tentando manter a compostura, mas por dentro sentia-se abalada. Quando voltaram à mansão, não conseguiu conter as lágrimas. Assim que atravessaram a porta do quarto, deixou-se cair sobre a poltrona, escondendo o rosto entre as mãos. Eu não consigo, Roberto, disse entre soluços. Não pertenço a esse mundo. Eles sempre vão rir de mim, sempre vão me ver como uma impostora. Roberto se aproximou devagar. Sentou-se diante dela, segurando-lhe as mãos com firmeza. Carolina, olhe para mim. Sua voz era baixa, mas carregada de intensidade. Eu já vivi o bastante para saber que esse mundo é cruel. Eles nunca terão piedade. Mas isso não importa. O que importa é o que eu vejo. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados. E o que você vê? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar uma barreira interna. Vejo uma mulher que mudou minha vida. Uma mulher corajosa, mesmo quando não percebe. Uma mulher que me faz querer ser melhor. O coração de Carolina acelerou ainda mais. Aquela não era a resposta que esperava, mas era exatamente a que precisava ouvir. As lágrimas continuavam escorrendo e Roberto, sem pensar, enxugou cada uma delas com os polegares. O toque foi terno, íntimo, e o silêncio entre eles se transformou em algo palpável, quase elétrico. Roberto lutava contra si mesmo. A promessa, serei sempre gentil, nunca farei nada que você não queira, ecoava como uma corrente que o prendia. Mas ao olhar nos olhos dela, tão frágeis e ao mesmo tempo tão cheios de confiança, soube que não podia mais resistir. Carolina, sussurrou, a voz rouca. Diga-me para parar e eu paro agora. Ela não disse nada. Apenas fechou os olhos, permitindo que ele atravessasse o último limite. O beijo veio carregado de paixão e de ternura. Não havia pressa, não havia brutalidade, apenas entrega. Carolina correspondeu timidamente no início, mas logo se deixou levar por aquela onda de sentimentos que nunca havia experimentado. Cada gesto de Roberto era cuidadoso, como se quisesse provar que suas palavras sempre foram verdadeiras. Ele seria gentil. A noite se transformou em uma descoberta para os dois. Para ela, foi o despertar de sensações novas, intensas, que misturavam medo e prazer em um só instante. Para ele, foi a quebra de uma promessa, mas também a libertação de um peso que carregava havia muito tempo. Quando, enfim, repousaram lado a lado, Carolina sentia-se confusa, mas plena. Olhou para ele e viu não o milionário frio, mas um homem vulnerável, deitado em silêncio, o olhar perdido no teto. Roberto sabia que havia cruzado a linha que jurara respeitar, mas também sabia que não se arrependia. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. E assim,
Entre lágrimas, promessas quebradas e um desejo impossível de conter, os dois haviam mudado para sempre. A manhã seguinte parecia mais clara do que de costume, mas para Carolina, a luz que atravessava as cortinas do quarto era quase ofuscante. Ainda envolta nos lençóis de seda, permaneceu deitada por alguns instantes, ouvindo apenas o som suave da respiração de Roberto ao seu lado. Ele ainda dormia, a expressão serena, muito diferente da máscara de frieza que costumava carregar em público. Ela virou-se devagar, observando-o em silêncio. Como poderia aquele homem, tão conhecido por sua dureza, mostrar tamanha delicadeza? A lembrança da noite anterior voltou em ondas. O beijo, os toques, as palavras sussurradas entre lágrimas e promessas quebradas. Seu coração se apertou com uma mistura de gratidão e incerteza. Mas junto da ternura veio o medo. Será que tudo aquilo tinha significado para ele? Ou teria sido apenas desejo? Antes que pudesse formular mais perguntas, Roberto abriu os olhos. Encontrou o olhar dela e, por um instante, os dois permaneceram em silêncio. Então ele se levantou, sentando-se à beira da cama. A seriedade retornava ao seu semblante como uma sombra inevitável. "Tenho uma reunião cedo", disse, ajustando os punhos da camisa. Carolina assentiu, mas o coração despencou. A frieza do tom contrastava brutalmente com a intensidade da noite que haviam vivido. Sentiu vontade de perguntar o que aquilo significava, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele saiu do quarto deixando atrás de si um silêncio pesado, e a dúvida cresceu dentro dela como um veneno lento. Durante o café da manhã, os olhares dos empregados foram diferentes. Alguns demonstravam respeito, outros, curiosidade mal disfarçada. Carolina percebeu que todos já sabiam. O boato correria rápido. A mais entusiasmada, jovem esposa inocente do poderoso Roberto Monteiro, não era mais intocada. À tarde decidiu caminhar pelos jardins da mansão para aliviar a mente. Foi então que, ao atravessar o portão lateral, encontrou duas conhecidas de Helena Duarte, socialite que havia tentado humilhá-la antes. As mulheres a cercaram com sorrisos falsos, como predadores que farejam sangue. "Então é verdade", disse uma delas com um tom venenoso. O milionário finalmente se divertiu com sua esposa contratual. A outra riu baixo, acrescentando: "Não se preocupe, querida. Ele é homem vivido. Deve ter sido generoso, mas logo se cansará." Carolina sentiu o rosto arder. As palavras perfuraram sua pele como facas afiadas. Quis responder, mas a voz falhou. O riso das duas ecoou pelo jardim até desaparecerem, deixando-a sozinha, ferida e humilhada. Naquele momento, mais do que nunca, sentiu o peso de não pertencer àquele mundo. Não importava o quanto tentasse, sempre seria vista como uma intrusa, como uma impostora. As lágrimas vieram silenciosas, caindo sobre as mãos trêmulas. Quando Roberto voltou no fim do dia, encontrou-a recolhida no quarto, sentada à beira da cama, os olhos vermelhos. Aproximou-se devagar, mas ela não se virou. "O que aconteceu?" perguntou, a voz grave, mas cautelosa. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. "Todos falam de mim, Roberto. Todos me olham como se eu fosse uma mentira, como se fosse apenas um contrato vivo ao seu lado." Roberto franziu o senho e a mandíbula se contraiu. "Eu não ligo para o que dizem." Carolina se virou de repente, a voz embargada pela dor. "Mas eu ligo. Você pode viver cercado de críticas, mas eu não. Eu não tenho a armadura que você tem. Eu não sei fingir. Eu me sinto sozinha, perdida. E agora, ainda mais vulnerável depois da última noite." As palavras a surpreenderam. Ela nunca havia falado com tanta firmeza. Mas era o que precisava sair. A dor acumulada, a dúvida sufocante. Roberto a encarou, e por um momento o silêncio pareceu insuportável. Então, deu um passo à frente e segurou-lhe os ombros com firmeza. "Escute-me, Carolina. O que aconteceu entre nós não foi uma distração. Não foi apenas desejo. Foi real." Ela piscou, surpresa, com lágrimas escorrendo. "Como pode ter tanta certeza?" Os olhos dele se suavizaram.
e a voz saiu baixa, quase um sussurro, porque nunca me senti assim antes, e porque pela primeira vez em anos tenho medo. Medo de perder você. Carolina prendeu a respiração. O coração disparou, e naquele instante percebeu que não estava sozinha naquela guerra interna. Roberto também lutava, mas contra um inimigo ainda maior, seu próprio orgulho. Ele a puxou para seus braços num abraço forte, quase desesperado. Ela se deixou envolver, sentindo o peito dele subir e descer acelerado. E entendeu que, apesar dos julgamentos, apesar dos boatos, havia algo verdadeiro os unindo. Mas sabiam, no fundo, que a luta estava apenas começando. Helena não desistiria facilmente. A sociedade não perdoaria. E o preço daquela entrega seria cada vez mais alto. As últimas semanas haviam sido um campo de batalha silencioso. Carolina, mesmo cada vez mais próxima de Roberto, continuava sofrendo com os olhares atravessados, as fofocas e os comentários venenosos. O contrato, que antes parecia um escudo, agora era usado como arma contra ela. É apenas um acordo, diziam os cochichos. Logo ele se cansará, completavam as línguas afiadas. Roberto percebia o desgaste em cada gesto da esposa. Ela sorria menos, falava menos e evitava os eventos sociais. Cada crítica parecia pesar sobre seus ombros frágeis. Ele, por sua vez, lutava contra a própria natureza. Sempre fora frio, calculista, incapaz de admitir fraqueza. Mas o amor que sentia por Carolina crescia como uma chama impossível de apagar. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Um grande evento empresarial reuniria políticos, investidores e toda a elite da cidade. Era o cenário perfeito para encerrar a dúvida de uma vez por todas. Quando Carolina entrou no quarto, encontrou sobre a cama uma caixa com um vestido. Ao abri-la, seus olhos marejaram. Era um traje elegante, mas simples, de tecido branco e delicado, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Ao lado, um bilhete de Roberto, escrito com sua caligrafia firme. Vista-se com orgulho. Hoje quero que o mundo veja a mulher que mudou minha vida. O coração dela disparou. Pela primeira vez sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. O salão do evento era um espetáculo de luxo. Lustres de cristal refletiam as luzes douradas, mesas impecavelmente postas e um mar de convidados vestidos de gala. Assim que Roberto e Carolina entraram, o burburinho começou. Alguns olhares carregados de desprezo, outros de surpresa. Helena Duarte estava entre os presentes com um sorriso de escárnio estampado nos lábios. Roberto caminhava ao lado de Carolina, sua mão firme entrelaçada à dela. Mas dessa vez havia algo diferente. Ele não a conduzia como parte de um acordo. Conduzia-a como parte de si. Quando subiu ao palco para fazer seu discurso, todos aguardaram o habitual tom frio e calculista do empresário. Mas a voz de Roberto ecoou com uma força nova, carregada de emoção. Durante anos, fui conhecido como um homem que nunca se envolvia. Um homem de negócios, incapaz de sentir. E confesso, vivi assim por muito tempo, até que Carolina entrou em minha vida. Um murmúrio percorreu o salão. Helena quase deixou escapar uma gargalhada debochada, mas Roberto continuou, firme. Muitos aqui acreditam que nosso casamento é apenas um contrato. Talvez fosse essa a intenção no início. Mas o que vocês não sabem é que esse contrato se tornou algo maior. Ela me ensinou o que é coragem, dignidade e, acima de tudo, o que é amor. Carolina levou as mãos à boca emocionada. As lágrimas escorriam sem que ela pudesse contê-las. Eu não ligo para o que dizem, prosseguiu Roberto. Não me importo com os julgamentos, nem com os sussurros. Hoje, diante de todos vocês, quero deixar claro, eu amo minha esposa. E não há contrato, não há convenção, não há sociedade que vá mudar isso. O silêncio foi absoluto. Por alguns segundos, ninguém ousou falar. Então, discretamente, alguns aplausos começaram, crescendo aos poucos até encherem o salão. Helena, furiosa, saiu do evento com passos rápidos, derrotada pelo peso da declaração pública. Roberto desceu do palco e caminhou até Carolina. Sem se importar com os olhares, tomou-a nos braços e a beijou com intensidade.
Não era um gesto de fachada. Era verdadeiro, carregado de paixão, entregue. O beijo arrancou novos aplausos e selou diante de todos aquilo que até então era apenas sussurro entre paredes silenciosas. Quando se afastaram, Carolina mal conseguia falar. Você realmente disse isso? Para todos? Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela já vira em seu rosto. Não disse para eles, Carolina. Disse para você, porque precisava que você acreditasse. Ela soluçou emocionada e o abraçou com força. Pela primeira vez não se sentia uma intrusa, sentia-se escolhida, amada, parte de algo maior que qualquer contrato. Naquela noite, quando voltaram à mansão, não precisaram de palavras. O olhar que trocaram bastava para entender que o peso das dúvidas havia caído. O contrato que os unira já não significava nada. O que restava era o amor. Forte, verdadeiro, impossível de negar. Meses haviam se passado desde aquela noite em que Roberto, diante de todos, declarou publicamente seu amor por Carolina. Desde então, a vida deles havia mudado por completo. O contrato, que antes servira de alicerce, já não significava nada. Não havia cláusulas, papéis ou assinaturas que pudessem descrever o que eles haviam construído juntos. Uma vida de verdade, feita de confiança, cumplicidade e amor. A mansão, que antes parecia fria e impessoal, agora respirava vida. O jardim florescia sob o cuidado de Carolina, que passava horas entre as plantas e os animais que ela fazia questão de manter por perto. Os corredores, antes silenciosos, agora ecoavam risos, conversas e passos que não eram apenas de empregados, mas de duas pessoas que aprenderam a compartilhar. Roberto, que sempre vivera como um rei solitário em sua própria fortaleza, encontrava-se mudado. Menos tempo em reuniões intermináveis, mais tardes caminhando de mãos dadas pelo jardim, mais noites sentado ao lado dela, apenas ouvindo histórias simples que o faziam sorrir como nunca. A clínica veterinária de Carolina também havia renascido. Com a ajuda de Roberto, ela pôde reformar o espaço, adquirir equipamentos modernos e contratar assistentes. Ainda assim manteve o mesmo espírito. Cada animal tratado com carinho, cada família atendida com dedicação. Para ela, não era sobre status ou dinheiro, mas sobre fazer diferença. E Roberto, ao vê-la tão realizada, descobria todos os dias que amar alguém significava também apoiar seus sonhos. Numa tarde dourada de outono, os dois estavam na varanda da mansão, observando o pôr do sol. Carolina encostava a cabeça no ombro dele e o silêncio entre eles era confortável, cheio de significado. Então Roberto falou, a voz rouca e sincera. Lembra da primeira vez que prometi ser gentil? Ela sorriu, fechando os olhos por um instante. Como esquecer? Eu estava apavorada. Achei que você era apenas frieza. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu achava que era. Mas descobri que, ao seu lado, não preciso mais de máscaras. Você me ensinou o que significa amar, Carolina. Ela o encarou, emocionada. Então me faça outra promessa. Qual? Perguntou ele com um brilho no olhar. Que nunca vamos deixar que o mundo nos diga quem devemos ser. Que aconteça o que acontecer, sempre vamos caminhar juntos. Roberto a puxou para perto e beijou sua testa com ternura. Essa não é apenas uma promessa, é meu juramento eterno. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. E naquele instante, eles souberam que não havia mais contratos, não havia mais barreiras. Apenas um amor verdadeiro, que resistira a julgamentos, promessas quebradas e intrigas, e que agora estava destinado a durar para sempre. No fim, o que uniu Carolina e Roberto não foi o contrato, nem a conveniência que o mundo acreditava ver, mas a descoberta de que o verdadeiro amor é capaz de atravessar julgamentos, barreiras e promessas quebradas. Ele, que sempre acreditara ser feito de gelo, encontrou nela o calor que o transformou. Ela, que sempre duvidara de seu próprio valor, descobriu que sua pureza e coragem eram a força capaz de mudar até o coração mais frio. E assim, ao lado um do outro, compreenderam que amar é, acima de tudo, aprender a ser vulnerável.
Porque não são os papéis assinados nem as aparências que sustentam uma união, mas o gesto silencioso de quem decide ficar, mesmo quando o mundo inteiro duvida. E naquele juramento eterno de caminhar juntos, Carolina e Roberto escreveram a prova de que alguns encontros não são obra do acaso. São destinos traçados para florescerem em amor verdadeiro. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.